Bom, pessoal, essa é então a nossa última parte dessa aula. E a gente vai, nessa etapa, resumir todos esses processos. Eu acho que agora vai ficar um pouquinho mais claro tudo que a gente conversou. Então, como eu disse para vocês, os ácidos nucleicos têm como objetivo a síntese de proteína. Nessa parte da aula, a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre a síntese de proteína, que também aparece nos livros didáticos como tradução, tá ok? Então, nessa etapa, a gente vai ver como os ácidos nucleicos estão relacionados nesse processo e como que o código genético vai, de fato, aí, levar à formação de uma proteína específica, tá? Então, só para vocês entenderem, antes da gente ir para a lousa, vamos tentar imaginar e depois a gente vê isso na lousa, a gente visualiza isso. Então, eu tenho o DNA, que está lá no meu núcleo. Esse DNA ele tem uma informação que está em código genético, existe um código genético ali, que ele vai me dar os aminoácidos que vão ser ligados em sequência para produzir uma determinada proteína, tá ok? Então isso está lá no meu núcleo. Só que o DNA, ele é muito sensível, ele é uma molécula que não pode sofrer danos, tá? Porque se ele sofrer danos, vai ocorrer mutações, e essas mutações podem trazer prejuízos ao organismo. Então ela não pode ficar aí saindo do núcleo e se expondo lá no citoplasma, porque isso pode levar a mutações nessa molécula. Então ela transforma essas informações em uma outra molécula, que é o RNA, e o RNA vai levar essas informações lá para o citoplasma, e aí transportador, ribossômico e mensageiro vão trabalhar juntos para formar uma proteína. É o que a gente vai ver agora nessa etapa, beleza? Então aqui, nessa linda ilustração que eu fiz, a gente tem um núcleo, tá? Essas bolinhas aqui são os poros do núcleo. Aqui a gente tem o citoplasma, e aí aqui eu tenho os aminoácidos, o RNA transportador e o ribossomo, beleza? Então vamos entender como é que acontece a síntese de proteína. Então lá no meu núcleo eu tenho uma molécula de DNA. Como é que eu sei que é uma molécula de DNA? Porque ela é dupla fita e tem timina, beleza? Então aqui é uma molécula de DNA. Então essa molécula de DNA, ela vai ter sempre como base complementar a seguinte ordem: adenina, timina, citosina, guanina. Só para a gente recordar. Timina, adenina, ok. Adenina, timina, ok. Citosina, guanina, ok. E assim sucessivamente, beleza? Essa molécula vai ser aberta pela helicase, vai quebrar as ligações de hidrogênio e vai expor as duas moléculas de DNA. Tá? O RNA, como ele é uma molécula simples, é uma única fita, ele vai usar só uma dessas fitas para fazer a molécula de RNA. Então eu separei aqui a molécula de cima, tá? A primeira molécula, para fazer uma molécula de RNA, que é o processo de transcrição. Então vamos lá, ó. Para o RNA eu tenho, então, no lugar da timina eu vou ter uma adenina, no lugar da adenina eu tenho uracila, citosina, guanina, adenina, uracila, guanina, citosina e assim por diante. Então eu formo uma molécula de RNA. Como eu falei para vocês, o DNA ele precisa ser protegido, tá? É uma molécula que não pode ocorrer mutações, não podem ocorrer danos nessa molécula, porque ela seria muito prejudicial ao nosso organismo se o DNA sofresse danos, se sofresse mutações. Como a síntese de proteína ela acontece fora do núcleo, ela acontece no citoplasma, para o DNA não ficar exposto a essas possíveis mutações que poderiam surgir, esses possíveis danos, ele então ele transcreve toda a sua informação para uma molécula de RNA. E aí a molécula de RNA vem aqui para o citoplasma, beleza? Então aqui no citoplasma nós temos a sequência AUG, UCC, UGG, ACC. Eu já separei aqui em trincas, por quê? Porque o código genético ele é lido a partir de 3 bases. Então, a cada 3 bases eu tenho um códon, eu tenho uma informação. Nesse caso, a AUG está relacionado à metionina, o UCC está relacionado ao aminoácido serina, o GG é o triptofano e a ACC a tirosina, beleza? Se tiver dúvida, dá uma olhada naquela tabela gigante que tem todos os aminoácidos lá e os códons que codificam esses aminoácidos. Mas aqui no nosso exemplo são esses 4 aminoácidos que a gente vai usar, beleza? Lembrando que a UG ele é responsável pela metionina, que é sempre o códon de início da minha síntese de proteínas. Então, o ribossomo, quando ele chegar aqui na minha molécula de RNA mensageiro, ele vai identificar que o AUG é o sítio de início da tradução, beleza? Então vamos relacionar agora todo mundo. Então tem o RNA mensageiro que ele está com a informação necessária para formar a minha proteína. É a partir dele que eu vou saber quais são os aminoácidos que vão se ligar
para formar a minha proteína, belezinha? Então como é que vai acontecer isso? O ribossomo, qual que é a função dele na síntese de proteína? Basicamente, ele vai estabilizar o processo da tradução, tá? Eu vou dar uma estragada no nosso desenho aqui, mas vamos lá, o ribossomo ele vai se ligar então ao RNA mensageiro, e aí ele vai ter então, ele vai ligar a molécula do RNA mensageiro com o RNA transportador. Como é que funciona isso? O RNA transportador vai ter vários aqui no nosso citoplasma, e ele lembra que eles têm uma regiãozinha aqui no final que está relacionado com algum aminoácido. Então, por exemplo, AUG é o aminoácido responsável, aliás, é o códon responsável pela metionina. Então, o meu transportador que vai ter o AUG lá, ele vai se ligar à metionina e ele vai caminhar até meu ribossomo. Então, ele vai chegar aqui e vai se ligar. Péssimo desenho. Ele vai se ligar à região AUG e ele vai estar ali transportando a metionina, tá ok? Então ele leva a metionina. Olha lá, eu chego lá no ribossomo levando a metionina. Então o ribossomo, a função dele é estabilizar o processo de tradução, de síntese de proteína. Ele vai ligar o RNA mensageiro com o RNA transportador. Beleza. Aí eu tenho lá um outro RNA transportador que agora vai levar o aminoácido responsável pelo códon UCC, que é a serina. Então a serina vai se ligar agora num outro transportador e vai ser levado até a região onde está acontecendo a síntese. Então aqui vai chegar, vai se ligar um outro RNA transportador com o aminoácido serina, tá? Beleza, tenho já 2 aminoácidos lá na sequência que vai ser produzida a minha proteína. O que acontece agora? Se você se lembrar da nossa aula de proteínas, a gente falou que a proteína é formada por vários aminoácidos que se ligam por uma ligação que tem um nome específico. Você lembra qual é o nome dessa ligação? É a ligação peptídica, tá? Então a ligação peptídica é a ligação que liga aminoácidos em sequência. Então aqui vai ocorrer o quê? Vai ocorrer uma ligação peptídica. Então um aminoácido vai se ligar ao outro, beleza? Então formamos aí a primeira ligação peptídica. Já formei um dipeptídeo, tá? Então tenho 2 aminoácidos ligados já, tá? Então o que vai acontecer? Esse meu ribossomo agora ele vai andar para cá. Então ele vai caminhar na minha fita de RNA mensageiro nesse sentido. Então o que vai acontecer? Esse primeiro transportador, ele vai sair, tá? Ele vai sair da minha molécula. Ele vai sair. Perdão, vai sair do sítio de síntese de proteína. E aí o transportador que estava aqui na segunda posição, ele vai ficar então com essa molécula com esse dipeptídeo que está sendo formado. E aí como o ribossomo caminha, vamos apagar aqui para vocês entenderem, vai sobrar então um novo sítio para a ligação de um outro transportador, tá? Então agora meu ribossomo caminhou, deixa eu só completar aqui para vocês entenderem. Então agora o ribossomo caminhou e ele ocupou essa região agora, ó. Olha que legal. Agora essa é a região que ele ocupa. Sobrando aqui um novo sítio. Quem que vai chegar aqui? Um novo transportador com o aminoácido correspondente ao códon UGG, que é o triptofano. Então aqui ele vai chegar agora com o triptofano. E aí o que vai acontecer? Uma ligação peptídica novamente. E agora a gente já tem 3 aminoácidos ligados em cadeia. E assim sucessivamente. Então isso vai acontecer até formar uma macromolécula, uma proteína. Beleza, pessoal? Então é basicamente isso, é dessa maneira que a gente vai ter a relação dos RNAs, mensageiro, transportador e ribossômico, mais a informação presente no nosso DNA, tá? Para formar uma proteína. Beleza? Então essas são as relações, essas são as ações gênicas que vão aí culminar na formação de uma proteína, na tradução. Beleza, pessoal? Essa aula é bem difícil, ela é muito complexa, tem bastante informação, né? Mas vai retomando, volta lá para a parte 1, para a parte 2, vai tentando entender essa aula, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer aí os seus exercícios na nossa plataforma. Beleza, pessoal? Então é isso, nos vemos na próxima aula então. Um abraço e até mais!